Fofos, sejam muito bem-vindos. E hoje o Sofá da Fofa é muito especial mesmo. Hoje eu estou com a Yasmine. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Valéria. Eu que agradeço o convite. Agora, quem é a Yasmine? Yasmine, mãe de pet também, mãe de filho, mãe de pet e criadora do método YesFit, um método de treinamento para mulheres 40 a mais. 40 a mais? E por que 40 a mais, fofa? Sendo que você é tão menininha, já estou onde quase. você entrou? Eu já estou quase por aí, Valéria. Eu acho que o olhar veio de um trabalho de anos estudando e se aprofundando em treinamento, mas percebendo que existia uma lacuna aí para essas mulheres. Existia um foco, e existe ainda um foco muito grande em performance, em juventude, querer buscar o nosso potencial do corpo melhor, e também um olhar lá para o envelhecimento, mas existe um gap aí no meio do caminho, onde a mulher já não tem o ritmo do que tinha aos 20, mas tem muito mais fôlego e disposição do que vai ter lá aos 70, aos 80 anos. Nossa, eu me identifiquei tanto porque quando eu trabalhei no ramo de automóvel, eu falo muito, mas é onde eu trabalhei. Vou fazer o quê? Fiquei 20 anos me desgastando lá, foi bom, tudo ótimo, ganhei dinheiro, mas fofo, acabou, né? Eu percebi que minha vida tinha passado. Eu saí quase com 42, 43 anos. E aí, quando eu voltava no tempo, eu tinha perdido tempo com... Eu não tinha vivido tempo com a minha filha. Eu não tinha vivido tempo com a... teve uma doença na família, eu não tive tempo com a minha sobrinha. Eu não tive tempo com a família. Só que o principal, eu não tive tempo comigo mesmo. E aí, quando a gente não tem tempo, é como se tivesse uma lacuna mesmo. Essa lacuna, eu acho que nesse momento, não sei se com o homem acontece isso, também não quero saber, porque a gente hoje está falando de mulher, mas eu acho que com a mulher acontece muito, né? Porque acho que se perde um pouquinho, com né? Certeza, nossa, Valéria, você falou tudo. Sabe quando você se coloca lá naquele lugar? É isso, Valéria. Acho que por muito tempo nós somos educadas ao cuidado, a estar disponível para o outro, a colocar atenção no que o outro precisa. Sejam ele filho, marido, pais, porque quando chega nessa faixa dos 40 anos, a gente ainda tem esse atenuante. São as nossas necessidades, as necessidades dos filhos, do parceiro e também dos pais, que por muitas vezes estão já no momento que precisam de um pouco mais de atenção. Então, hoje, nós temos um grupo muito grande de mulheres pelo Brasil e pelo mundo. Nós atendemos online. Você atende mais com outras pessoas ou só você? Por enquanto, só eu. Hoje toda a nossa estrutura... se fala, nossa, você tem mais... É que nós temos hoje uma estrutura por enquanto trás. Empresa. Entendi. Então, eu faço o atendimento final, nós temos a estrutura enquanto empresa como plataforma, como aplicativo, para alunas no Brasil e no mundo terem essa oportunidade de treinar no seu melhor horário em casa. Uhum. Hoje eu falo que eu atendo mulheres magras e moles que não gostam de academia. E o magro e mole, Valéria, ele vem de uma graça até disso, mas existem as mulheres que têm uma tendência natural a engordar e outras mulheres, como eu e talvez como você, têm já esse perfil que não vai engordar, mas vai sentindo que o corpo vai ficando mais macio. Cadê aquela firmeza? Então eu começo a trazer um olhar específico para essa mulher que não quer ficar com aquele corpo bombadão, cheio de músculo, mas quer ficar firminha, definida. Então é esse meio termo, nem querer ficar forte demais, nem querer ficar magra demais, buscando a saúde. E essas mulheres, o que a gente começa a perceber é que existia essa lacuna. Como é magra mesmo, eu não preciso treinar, não preciso fazer exercício. E sempre foi deixando para depois. Sim. Até perceber essa fraqueza no corpo. Porque quando a gente começa a considerar, você deve ter pessoas que você conhece com osteopenia ou osteoporose. Já ouviu falar da osteopenia? Não, fala pra mim. A osteopenia, ela vem antes da osteoporose. Ah, então não. Então, imagina assim, todos os dias de quando a gente nasce, os ossinhos, eles vão se quebrando e reconstruindo. É isso que acontece com o nosso corpo todo dia. Vai acontecendo uma quebra, uma reconstrução. A partir dos 30 anos de idade, a gente já diminui esse processo. Então, ele quebra um pouquinho mais e reconstrói um pouquinho menos. Quebra um pouquinho mais e reconstrói um pouquinho menos. Maluquice. O que freia esse processo? Um trabalho bem feito de musculação, de treinamento funcional, onde você tem a resistência. Se o músculo tem tensão, o osso produz mais osso. Se não tem tensão, a gente vai ficando molinha e relaxadinha.
Então, o segredo é não parar de treinar. É não parar de treinar. E sempre fazer. Sempre fazer, principalmente treinamento de resistência. Então, quando eu falo que existe essa nuance de não tenho tempo, a gente se olha no espelho, não preciso treinar porque eu já sou magra. Só que quando a gente leva isso para a faixa dos 40, 45, 50, a gente já começa a acentuar essa perda de massa muscular e massa óssea. E aí o corpo fica mais frágil. Tendência de osteoporose. Olha isso, gente, o que ela está falando aqui, né? A gente tem que se cuidar. E o corpo, e ela está falando do corpo, ela está falando dos ossos, ela está falando de tudo isso, que você vai ganhar uma resistência em tudo isso. Mas a sua mente também vai se mudar. Com certeza, Valéria, com certeza. Hoje nós vemos um trabalho de resiliência, né? Tanto de saber se encontrar o desconforto no conforto, encontrar conforto no desconforto. Eu vi que você pratica yoga, né? Pratico. Também sou professora de yoga. Fui buscar uma formação em yoga para trazer para o nosso método, justamente por entender o quanto o padrão mental vai influenciar no corpo. Nas dores, nos desconfortos, em como a gente lida com as nossas questões diárias, com os nossos desafios. 1 minuto de yoga parece 10 minutos. Não é? Então, às vezes, encontrar esse espaço de conforto em meio ao desconforto exige muito mais do mental do que do físico. Sim. E quando nós nos colocamos nessa condição de aprendiz, o que eu tenho para aprender com esse desafio que está acontecendo, né? Muito bom. Nós podemos ter esse processo de evolução e de autoconhecimento. E hoje eu promovo isso a partir do físico, né? Seja do treinamento em si, um treino de HIIT, que traz mais vitalidade, como do yoga, como da meditação, como do alongamento, como das práticas dos abdominais hipopressivos. Respiração. Tudo. Hoje o nosso método engloba tudo que eu enxergo depois de 18 anos na área de educação física, o que é importante para a mulher 40 a mais desenvolver. Muitas vezes a gente sabe que precisa do cardio, que precisa da força, que precisa da resistência, mas você tem tempo disponível para ir para aula de tênis, para aula de corrida, para aula de musculação, para natação? Às vezes não. Às vezes não. Mas é que a gente também não se coloca em primeiro lugar, né? Não se coloca. Então, esse momento que a gente não se coloca primeiro que se a gente não colocar em primeiro lugar, ninguém vai colocar, né? Com certeza. Então, a primeira coisa, a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente vai perceber o que a gente precisa fazer para ficar mais saudável, né? É quando você começa a ter a consciência de várias coisas, né? Que o yoga também dá bastante consciência corporal, Com certeza. né? De saber a sua força, aonde você vai colocar a sua força. Eu acho que depois que eu comecei a praticar esporte e praticar yoga, para mim foi um divisor de águas, porque, tipo, para eu me posicionar no skate, eu consigo perceber aonde que eu preciso jogar meu corpo. Quando eu fiz simulador, ainda eu não fui, mas eu vou, o ano que vem eu vou esquiar. Ai, que delícia. eu percebi que eu também eu consigo conduzir o trabalho meu corpo. De estabilidade central. Para quê? Para você fazer outro tipo. E quando a gente fica no mesmo esporte, tá bom, faz o mesmo esporte? Faz. Então, você não consegue ter a consciência corporal. E a consciência corporal é em tudo, né, que a gente faz. Não é só quando vai fazer uma prática, enfim, na hora de sentar, levantar. Tem um monte de coisa para você pensar no que você está fazendo, né, com o seu corpo. Isso aí é com o corpo. Depois vai com a mente, depois vai com o espírito e aí vai indo, né? Valéria, tem uma analogia que eu brinco com as minhas alunas, é que o nosso corpo é uma Ferrari, Papai do Céu nos deu uma Ferrari ali. Só que às vezes a gente só dá voltinha no condomínio. Só dá voltinha. É um Fiat 147. Você não usa toda a capacidade dele porque fica vivendo num conforto. E a atualidade, a nossa rotina moderna, tende a fazer economizar energia. Então, controle remoto, iFood, tudo aquilo faz com que você não precise, no seu dia a dia, gastar energia. Então, precisa ser intencional. Não dá para pensar que meus pais, minha mãe viveu bem sem academia. Pois é, ela tinha uma rotina muito mais ativa que a sua. A nossa rotina não permite que nós cheguemos bem ao final da vida com o sol que nós fazemos no dia a dia. A nossa natureza, a nossa rotina natural ela é muito sedentária.
E a gente sempre tem que procurar algo novo, né? Porque a nossa mente sempre vai se acostumar com alguma coisa, né? Precisamos de novas sinapses ali, aprender. Você já viu aquele... Eu estava até falando para outra. Na internet tem um neurônio se ligando. Gente, quanto mais a gente prepara isso, quanto mais a gente faz, mais você vai começar a ligar neurônios, novas conexões, e isso vai fazer você expandir a sua mente, vai expandir para você viver outros momentos, né? E vivenciar. O que você faz, nossa, eu acho o máximo. Trilhas, né, no meio do mato, conhecer coisas novas. E isso tudo tira a gente do nosso conforto, né? Tudo que tirar a gente do nosso conforto é a melhor coisa, porque aí você vai expandindo mais a sua mente. É interessante, Valéria, você falar de tirar da zona de conforto, porque ninguém quer sair da zona de conforto, é confortável, é gostoso. Por isso, às vezes, a gente troca como zona de estagnação. Tem um professor meu que fala muito sobre isso, a zona de estagnação e a zona de crescimento. Então, a zona de conforto nada mais é do que uma zona de estagnação, dali não vai sair nada de novo. Não. Então, na zona de crescimento, juntando esses dois assuntos que você trouxe, tanto o se experimentar numa aula de esqui, se experimentar numa... Você não vai fazer aula de esqui todo dia, você não vai fazer esqui todo dia. Não vai. Mas o que você faz, seja de fortalecimento, seja de yoga, te dá estrutura para fazer o seu corpo vivenciar algo tão gostoso. Imagina você na neve falando, nossa, olha o que eu consigo fazer. Eu já fui pra neve e não esquiei. Então, olha isso. E aí, quando você sentir a brisa leve no rosto, você vai falar, nossa, olha o que eu consigo, porque você se preparou para isso. E hoje o que eu trago para as minhas alunas, tanto quanto proposta, quanto entrega realmente, é justamente essa. Isso, preparar o corpo para vivenciar tanto essas aventuras, para quem gosta de aventura, mas coisas simples de sentar e brincar com os netos no chão quando tiver netos. Sim. Porque isso faz parte da sua vida saudável no geral e às vezes a gente pede, não pode brincar com a avó, não pode ir pro colo da avó porque a avó não tem força. Não aguenta. Minha mãe veio pra cá e não tava aguentando com nada. Eu falei assim, ela não tá, agora ela tá com a minha irmã, mas ela ficou 2 anos aqui, eu falei assim, olha, você só vai ficar na minha casa se você fizer esporte. Menina, ela não aguentava nem andar. Ela falou assim, olha, é ruim. Mas, 84 anos, 83 anos. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Eu falei assim, olha, graças a Deus, né? Você tá vendo? Ainda bem que eu te forcei, porque gente, é muito. E a musculação pro idoso é muito bom, né? Porque ele vai perdendo muito músculo. Com certeza. Hoje meus alunos mais experientes têm 94 anos. Então, num total, a gente tem 4 linhas de atendimento, as linhas online são 3 delas, então a gente tem uma estrutura para todo mundo que quer evoluir dentro da nossa metodologia, mas também temos o presencial, que são pouquíssimos alunos bem pontuais e com 94 anos. Você conhece o burpee? Aquele que é barriguinha no chão e depois fica em pé? Qual que é esse? Deita a barriga no chão, empurra o chão e fica em pé. Deita. Sim. Meus alunos de 84 e 94 fazem é barriga no chão, 1 minuto. Faz assim, né? Não, sem ondinha. Deita de barriga no chão, empurra o chão, cresce e fica em pé. Bom. Deita de barriga no chão e 1 minuto, sem parar. E faz. Mas há uns anos atrás não conseguia sentar com facilidade. Então você vê a progressão que é possível mesmo nessa idade. Então, quanto nós conseguimos melhorar de qualidade de vida numa pessoa que pensa em fazer isso um pouco mais cedo? Hoje, toda a minha comunicação é voltada para mulheres 40 mais, mas nós temos algumas mulheres 40 menos, ali na faixa dos 30, que já perceberam esse olhar mais integrativo no treinamento do corpo funcionando, como você disse, em várias capacidades. Então, hoje a nossa metodologia foca em estabilidade, em força, em equilíbrio, em mobilidade, em coordenação motora, em desenvolver essa função cognitiva para o que vai ser necessário para a vida, não só para ficar com o bumbum no lugar, além disso. É isso mesmo, eu falo isso, ali, ó. Ela foi andar de wakeboard e não conseguiu. E não precisa. Oi? Sério? Então, porque novinha. Uma semana, uns 15 dias atrás, eu falei assim, você só pensa no corpo, fofinha. Só pensa no corpo lindo, maravilhoso, ok. Mas escuta, a gente não é corpo. A gente é corpo, mente e espírito, né? Então, se a gente só se preocupar com uma coisa no corpo, não vai. Tanto é que quando a gente vai vivenciar novas experiências, às vezes a gente não vai conseguir.
Por quê? Porque às vezes a gente não está preparado, às vezes não... Tipo, andar de skate, por exemplo. Fofa, a perna frita. Frita, isometria, você tá ali, tem que ter estabilidade. E tem que ter. E aí, no começo, eu quase desisti. Ainda bem, tudo que a decisão que você toma, se você persiste, você vai resistir e vai dar tudo certo. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e na quarta, quinta aula, eu falei assim, isso aqui não é pra mim, não. Mas eu cheguei lá e falei assim, olha, é o seguinte, ou eu vou hoje, ou então eu vou desistir mesmo. Peguei o skate, deixei meu professor lá para trás, e aí ele ficou quieto também, ele gostou da minha atitude, né? E a partir dali eu comecei a andar de skate. Então, assim, eu estava preparada para andar de skate, só que você tem que criar uma resistência. Sim. Você tem que aprender os movimentos. Tem um processo. Que é aquilo que a gente falou de encontrar conforto no desconforto, em se permitir não ser boa em alguma coisa antes de efetivamente ser boa. Você falando do skate, não é muito a minha praia, mas você já experimentou, Valéria? Você gosta de água? Tem problema com água, com mar? Não. Então, stand-up paddle. Qual? O stand-up, aquela prancha grandona. Tá, eu já fiz, mas eu não consegui. Maravilhoso. Não sei quantos anos atrás, eu era 20 anos, sei lá, nem vou falar quantos, alguns anos atrás, eu subi e não conseguia ficar em pé. Hoje eu tenho certeza que eu vou ficar. Hoje você tem estabilidade para isso, porque se você fica no skate, você fica na água, a prancha ainda é mais larga. Então, percebe que para desenvolver uma capacidade que você desenvolveu no seu corpo, você começa a ter liberdade de conhecer mais coisas. Agora eu estou em tratamento do câncer. Assim que eu acabar, eu vou voltar a todas as minhas práticas, porque cada dia eu estava procurando uma coisa nova, né? Só que não adianta só procurar uma coisa nova. Tem que persistir. Você tem que fazer, começar e ficar bom no negócio, né? E é isso. Eu já pulei de paraquedas, já andei de balão. Então, sempre eu procuro algo para tirar eu da minha zona de conforto mesmo. Com certeza, com certeza. E a minha filha entrou nessa também, tá doida agora. Tá, cada dia ela quer uma coisa nova. Agora ela foi no Velocity e ficou maluca com o negócio já. Uma delícia. Em 2 semanas ela foi 7 vezes, quase todos os dias. Muito bom. Então ela tá vivenciando, eu trouxe isso também. Eu sou mentorada do Pablo Marçal e ele fala muito que a gente tem que procurar vivenciar novas experiências, porque novas experiências vai trazer coisas novas e a gente também vai desfrutar. A gente vai viver algo muito bom. E aí eu percebi e eu conheci a Yasmine por causa disso, porque ela também faz vivência com as mulheres. Com certeza. Né? E como que são essas vivências? É fantástico. Valéria, é uma experiência muito gostosa, porque a maioria está nesse formato, na zona de conforto, na zona de estagnação. A vida acontece, vai com a família no domingo, almoça, final de semana é sempre a mesma coisa. E eu já tenho isso em mim, essa sementinha de vivenciar sem precisar ter um grande impacto na vida para falar, agora eu vou me mexer. Uhum. Então, teve o movimento. Aliás, um pós-divórcio teve esse movimento, porque passou o divórcio, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever no jiu-jitsu. Fiz um ano de jiu-jitsu, fui aprender, enfim. E a gente vai se experimentando em novas facetas. Mas eu via isso em comum com as minhas alunas, né? Toda vez que uma nova aluna ia começar, nós fazemos uma entrevista 1 a 1, conversamos bastante para entender realmente como que é aquela vida, quais são as expectativas e como o treinamento pode funcionar na vida dessa mulher. E a maioria um lazer que era muito mais sedentário, um lazer muito sem vivenciar coisas novas. E isso foi crucial para trazer essa experiência para as minhas alunas. Então, todo mês, ou a cada 45 dias, eu venho trazendo uma proposta de fazer alguma trilha, de ir para alguma cachoeira, sempre com guia, sempre com seguro aventura, mas sempre tendo uma empresa fazendo esse suporte, eu fazendo essa conexão de levá-las para um lugar especial e sentir esse corpo vibrando energia. Falar, olha o que eu consigo fazer, que delícia! E você entrou nessa turma de 40 a mais, por quê? Você viu uma necessidade ou você algo que é um propósito, é algo que veio de dentro de você, é algo que você viu alguém e falou assim, nossa, eu preciso... Valéria, foi um mix de experiência pessoal junto
com o estudo. A experiência pessoal que eu trago como a gente estava falando nos bastidores, eu fui muito precoce. Muito então, novinha. Muito precoce. Eu tive um filho aos 16 anos, gostava muito de salto a vida inteira. Então, assim, pensando num processo de formação óssea, eu descobri logo aos 18 para 19 anos uma má formação no meu joelho. 18 não, eu já estava com uns 20, 21, mas eu entrei na faculdade aos 17, foi tudo muito rápido. Tudo junto. E naquela época não se tinha visão de treinamento e cuidado integral do corpo como eu tenho hoje. Então era treinar para ficar forte, ganhar músculo. Eu era magrinha, 45 quilos na faculdade. Pensa isso, aquela mulherada forte, treinada, pernas torneadas. E você lá, o que você tá fazendo lá? Eu era um grilo de saltinho alto, assim, ia toda frescosa pra faculdade. E na primeira academia que eu entrei, o proprietário olhou pra mim e ele falou, olha, eu vou te contratar, você é simpática, consegue conversar, mas você precisa ganhar peso, magrela desse jeito não vai trabalhar aqui dentro não. Valéria, pois bem, eu comia 2 hot dogs por dia pra engordar. Olha isso! Treinava pesado. Nessa, Valéria, machuquei muito meus joelhos. Muito. Consegui o corpinho que eu queria, mas a que custo? Entrando numa outra empresa, no Instituto de Saúde, que eu fiquei por lá por 12 anos. Bastante tempo. Eu tive uma visão muito mais aprofundada e integral. E lá eles já estavam acostumados a trabalhar com o público mais maduro. 50 a mais. E aí eu comecei a perceber. Eu falei, olha o que eu fiz comigo, tão jovem e ainda com conhecimento. E ainda assim eu me lasquei. Machuquei tudo. Chegou a época, Valéria, de eu não conseguir subir e descer a escada. E aí eu fui entender o que tinha acontecido no meu joelho. Porque não foi rompimento, foi um desgaste da cartilagem. Chamado condromalácia patelar, que é super comum em mulheres 40 a mais. Super comum. Então, já é um padrão de mulheres 40 a mais ter condromalácia por conta do nosso quadril. Então, a mudança de posição de quadril, enfim. Vai usar salto, vai aumentar a pressão no joelho. Eu só antecipei muito esse processo. Então, seja pela questão gestacional, porque aí lubrificou mais a articulação, tinha uma má formação e juntou com treinamento. Foi tudo junto. Tudo ali. E aí, qual foi a minha percepção? Entender que se eu continuasse naquele mesmo ritmo, que era pregado para mulheres da minha idade, eu ia chegar muito ruim depois. Ia ficar muito mal. E lá, no final, nessa época, eu fazia faculdade, pós-graduação em treinamento no envelhecimento. E aí eu vi em todos os lugares tinha treinamento para idoso. Então, tinha treinamento para as fitness 20 anos, tinha treinamento para 60 a mais. E a galera do meio, que se preparava e chegava ali perdida no treinamento de idoso. Que na verdade nem fazia, né? Não fazia ou entrava num ritmo das mulheres de 20. Hoje nós vemos, eu tô falando aqui, Valéria, de quase 20 anos dentro da área de educação física. Bastante, né? É bastante tempo. Então, as mulheres de 40 hoje estão super bem, as de 50 hoje estão super bem. Mas não era assim há 20 anos atrás. Não. A questão de hormônios hoje, né? De reposição hormonal, também, de se cuidar, né? Tá hoje, bem diferente. Às vezes até não cuida do corpo, mas o resto vai cuidar, Enfim, né? temos aí. E aí o que acontecia, Valéria? A gente via essas mulheres tentando fazer o treino das menininhas novas e aí arrebentava. Então vai machucar a articulação, não vai conseguir seguir o mesmo ritmo, né? Então o que eu comecei a olhar? Hoje, de maneira personalizada para cada uma delas. Então, da mesma forma que eu tenho aluna de 70 aqui, ó, tem uma energia que faz treino super bem. E a aluna de 30 que tá lá, uma marcha lenta. Mas de maneira personalizada a gente consegue direcionar bem o objetivo de cada uma. Mas resumindo, foi justamente perceber essa necessidade. Primeiro em mim, falei, não vou chegar bem, hoje eu faço tudo. Faço stand-up, vou de um lado para o outro remando, 2 quilômetros até a ilha no remo, chuchuzinho, faço trilhas, vou para Aparecida a pé. Então, tudo isso acontece porque essa estrutura foi bem cuidada. Então, tem como reverter. Então, sabe o que aconteceu comigo? Eu trabalhava dentro de concessionárias grandes, com oficina e tal, e eu usava salto fino desse tamanho. Porque eu usei, assim, a vida inteira salto fino. Quando foi com 40, não fazia nada, ainda bebia cerveja. Porque era magra, tem essa coisa. Mas então, fiquei inchada, porque a bebida para mim inchou, e acho que para todas as mulheres, né? Mas o que acontece? Eu andava para lá e para cá, e minha coluna acabou. Não foi o joelho, mas acabou com a minha coluna. Então, eu tenho bico de papagaio
L5. Na S1, lá para baixo. Não é bico de papagaio, como que é? Hérnia de disco. Hérnia de disco. Bico de papagaio. Mas também deve ter, mas não tenho não. Eu falei errado. Hérnia de disco. E aí, o que aconteceu? Tinha na S1, tenho aqui na kit, tenho 3 na cervical, enfim, na cervical nunca eu tive problema. Assim, doía, mas nunca tinha ficado travada, não. Agora, a S1 ferrou tudo. Eu fiquei de cama quase um ano, passei por 11 médicos, porque um queria me operar, outro queria... E eu fiquei desesperada, tal... Por isso que nasceu a clínica, porque as fisioterapias que tinha, era um monte de gente, aquelas fisioterapias que não resolvem, na verdade, você faz, põe lá um choquinho, larga você lá... gelinho e vai embora. Vai embora. E aí eu encontrei um lugar onde esse espaço, eu conseguia fazer individual. Aí eu falei assim... E aí começou a dar resultado, mas eu já estava com um grau muito avançado, já tinha pego o nervo, e aí eu tinha que descomprimir. E aí, o que aconteceu? Eu consegui ficar aliviada para fazer a cirurgia, fiz a cirurgia e eu saí de lá andando. Continuei fazendo fisioterapia 1 a 1. Mas foi durante um ano. Eu parei minha vida durante um ano e demorei para descobrir o que fazer, porque eu não queria... falavam que eu tinha que pôr uma placa, acabou não tendo que pôr placa, só uma cirurgia minimamente invasiva. Então, assim, foi tudo ótimo, mas a partir daquele dia foi onde eu dei uma virada de chave, que eu não tinha, até aquele momento, foi mais ou menos nessa faixa, 42 anos, sei lá, 42, 43, 41, não lembro mais. Mas nesse momento, dei uma virada de chave, que eu precisava fazer alguma coisa. E o mais importante para quem tem problema na coluna, o médico falava que você tem que caminhar todos os dias. Com certeza. Sem salto. Sem salto, claro. E eu não caminhava. Então eu comecei a fazer musculação também, que me ajuda hoje muito a musculação. Hoje eu estou passando por um processo de câncer que, se não fosse a musculação, talvez eu não estaria tão forte para ir para a 4ª quimioterapia vermelha, vou daqui 2 dias. A caminhada, eu não sinto uma dor na coluna. Eu nem sei se eu tive problema na coluna. Nem sei se isso aconteceu um dia. Eu não paro de caminhar. Então, eu acho que isso não tem preço. Então, assim, você que tem problema na coluna, se você caminhar todos os dias, tem que ter frequência também. Você vai se sentir bem, a professora está aí, ela vai falar. Isso mesmo. A personal está aqui, vai falar. E a cirurgia só aconteceu porque eu não fazia realmente esporte. E quando você começa a fazer personal também, você começa a ter massa muscular e isso vai dificultar que outras coisas aconteçam, não é assim? Com certeza, Valéria. Quando nós temos essa estrutura bem... Imagina realmente, a coluna ela tá ali como se fosse a estrutura de ferro da nossa casa. E lá embaixo músculo, é assim, né? Ela é solta. E o músculo vai ser o tijolo que vai ali sustentar. Então, se você está numa base instável, que é o salto, e não tem essa estrutura lá em cima, começa a ter uma pressão da parte de metal, que são os ossos, né? Toda a coluna ela acaba sendo comprimida. Então, o que dá sustentação para a gente manter uma boa postura, para sentar com estabilidade. Quantos idosos você vê que chega a hora de sentar e despenca? Porque perdeu essa força de resistência, de estabilizar. Exato. Então, é algo que a caminhada ajuda isso naturalmente. Como eu falei, a nossa rotina tende a ser mais sedentária. Então, só o fato de caminhar, você já obriga essa musculatura a trabalhar minimamente. Então, hoje, para você ter uma noção, foi até reduzido o número de passos, que são os passos obrigatórios ou que seriam os ideais, para 7.000 passos por dia, não mais 10.000 passos. 7.000 passos já deixa a pessoa um pouco mais ativa, porque se você for ver, acompanhar em reloginho, a média das pessoas está de 1.000, 2.000, 3.000 passos no dia. Baixíssimo. Baixíssimo. Então, precisa ser intencional, porque a nossa rotina já não nos obriga a fazer isso no dia a dia.
Sim, imagina, né, que tem gente que não anda e aí vai chegando no final da vida, vai ficando mais difícil. Minha mãe estava quase sem se movimentar e eu percebo também que essas pessoas que não gostam de fazer também bebem pouca água. E a água também ajuda, né, o nosso corpo. A gente 70% do nosso corpo é de água e 90% é nossa cabeça de água. E sabe o que acontece? Tem gente que não bebe quase nada. E aí vem aquelas doenças mentais também, né? Se a gente for considerar, Valéria, no envelhecimento já há uma diminuição natural da vontade de água. É como se a gente tivesse com o radar, não está muito calibrado. Então, se a pessoa já cresceu, já foi um processo de envelhecimento sem o hábito de água, o envelhecimento fica bem mais ainda. O que muitas vezes ainda é confundido com demência. E às vezes é só pessoa desidratada. Nossa, tá com confusão mental, tá desidratada. Às vezes é só isso. Mas pensando na parte estrutural, como você disse, existe sim a influência na coluna. Os discos, eles precisam de hidratação líquida. Mas existe um outro, até que eu tenho uma palestra sobre isso, que é muito interessante, sobre as fáscias. Já ouviu falar das fáscias? Sim. Os tecidinhos que recobrem os músculos. Então imagina que o nosso corpo é como se fosse uma mexerica, aquela capinha que faz essa cobertura, ela é hidratada, tanto pela água, quanto pelo movimento, quanto pelos sons e quanto pelas emoções. É incrível, incrível. E o tema dessa nossa palestra é fonte da juventude, porque quando a gente trabalha olhando para a fáscia, não só para o músculo, não só para o bumbum na nuca, não só para os ossos, a fáscia ela tem esse poder de nos manter com essa jovialidade, desde que nós possamos nutri-la com os movimentos mais fluidos, com hidratação contínua, com músicas que tragam um conforto sonoro pra gente, com boas emoções. É maravilhoso. É tão bom, né? Eu falo que o autoconhecimento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Demorou, mas aconteceu, porque o autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, mais a gente quer se conhecer, né? Com certeza. Eu não canso de falar essa frase, porque é muito bom que cada dia que acontece algo novo, cada dia que eu escuto algo novo, que faz a gente despertar. É um misto de emoção, né? É muito bom. Nem sempre é gostoso, mas a gente fica feliz com as descobertas. Isso aí, essa parte é outra parte, que não dá para ficar falando, porque quanto mais você se conhece, mais você sabe, a gente fica... A sabedoria é algo que é muito bom, né? Mas a gente quer compartilhar. Sim. E aí E na Bíblia tá, né? Que a gente vai ficar triste em algum momento, porque tem muita gente que não vai querer vivenciar. E tá tudo bem também. Não tem como, Cada um no seu processo. Cada um no seu processo. Com certeza, Valéria. Eu fico muito feliz, porque para mim mudou muita coisa. Desde que eu comecei com autoconhecimento, eu acho que no trabalho eu já tinha um pouco, eu sabia que eu tinha que trabalhar, sabia que tinha que fazer e tal, mas juntar o trabalho com a saúde, com o mental, com o espiritual, com as finanças, é a prosperidade. Com certeza, com certeza. A gente conseguir prosperar não só no financeiro, mas no que nos nutre. Né? De que adianta um financeiro próspero, um caixa cheio, sendo que o nosso corpo ou as nossas experiências de vida não foram contempladas, não foram vividas, se a gente não colocou os nossos sonhos em prática. Exato. Quantas pessoas nós conversamos e a pessoa não tem sonho? Não tem sonho. Seja por não se permitir sonhar, tá num ambiente tão escasso, falo financeiramente, mas também de sonhos, de conversas que nutrem, quanto também... dessas possibilidades, fala, nossa, eu consigo fazer isso. É de cabeça mesmo, né? Não vê uma perspectiva, né? Então, a nossa mente, a gente pode tudo, a gente só tem que ver. É o que eu estava falando para a menina, a Pia. Nossa, tô viajando hoje, hein? Tá juntando então, a outra pessoa que eu estava falando, eu falei assim, a gente, às vezes, a gente tem que se ver como a gente quer, né? Sim.
Porque a hora que a gente se vê como a gente quer, as partículas subatômicas fazem assim... Quântica. Mas é isso, Valéria. Eu acho que é até um processo de treinar. Até isso é treinar. É, treinado. Quando a gente percebe que a gente está num ambiente que não prospera em comunicação, que não prospera em sonhos, em desejos, em reações práticas, é só um ambiente que reclama, é só um ambiente que não vê solução, não vai nos levar além. Então, quando nós começamos a filtrar onde eu vou frequentar, o que eu vou ouvir, com quem eu vou me posicionar, com quem eu vou fazer trocas, isso também muda a nossa percepção. Hoje, por exemplo, no nosso grupo de alunas, eu trago isso. Então, nós estamos num desafio que começou segunda-feira. E todos os dias nós vamos fazendo trocas, como eu disse, alunas do mundo inteiro. Quais têm sido os desafios de vocês? Qual vai ser a meta desse desafio? São 3 semanas de treino diário e dentro do treino diário, dentro da nossa metodologia, elas podem ter treinos mais intensos, menos intensos, yoga, meditação, enfim, elas conseguem colocar. E aí 2 alunas trouxeram experiências que tiveram, uma acompanhando o marido que estava hospitalizado, outro acompanhando o pai, que também estava hospitalizado, e ainda assim elas arrumaram alguns minutinhos para conseguir estarem ativas. Você imagina isso, Valéria, num ambiente onde todo mundo é sedentário? Alguém vai falar para você, aproveita os minutinhos que você está de acompanhante do seu pai e do seu marido e vai treinar? Nunca, nunca. Então, qual o estímulo para essa mulher olhar para si mesma se ela está num ambiente onde ninguém se olha? Nenhum. A Yasmin está falando uma coisa que eu falo sempre. Novas pessoas, novos ambientes, novas ideias, novos conhecimentos, o seu resultado nunca vai ser igual. Com certeza você vai ter outros resultados. Então, enquanto você estiver no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, você vai continuar com os mesmos resultados. É bom, você tem que ou se conectar com uma mulher, com mulheres que querem os mesmos objetivos e que já estão nesse movimento, né, Yasmin? Sim. Homens também, eu vejo lá no Marçal, tem mais homens do que mulheres. Eu sou mentorada do Pablo Marçal e lá a gente se une, a gente procura coisas novas, a gente tem que fazer coisas novas, a gente tem que transbordar. Todos nós temos um talento, todos nós temos um talento. E você só começa a ser monetizado por Deus quando você põe esse seu talento para fora. É o que tem dentro de você. Todos nós temos um talento. E para você transbordar de uma maneira onde você não fica desesperada com o dinheiro, e sim, na verdade, você está desesperada em servir outra pessoa. E é aonde você começa sendo monetizada 2 vezes mais. Com certeza, Valéria. A vida flui quando você está num ritmo que te permite entregar mais na vida dos outros. No final das contas é isso, a diferença que você faz na vida da pessoa. Exato. E aí a vida flui. E é sempre sobre o outro, é sempre sobre você, mas o transbordo é sempre o que você pode fazer pelo outro, né? O que você pode transbordar na vida do outro, né? De uma maneira no seu mental, de uma maneira no seu corpo, de uma maneira até mesmo em alguma dificuldade que a outra pessoa tá, né? Aquele momento que você pode estar lá com ela, dar a mão e falar assim, ó, é sobre isso. Como você usa os talentos que Deus te deu. É isso. E eu acho que hoje eu também sigo um propósito, o Sofá da Fofa eu ganhei de presente e é algo que eu amo fazer, é algo que cada dia eu fico mais feliz quando eu faço. Tem hora que eu dou umas maluquices aqui, mas eu gosto de ser natural, eu gosto de deixar a pessoa à vontade também, então eu amo fazer o Sofá da Fofa. Muito bom, Valéria. Eu gosto de falar um pouco de desfrute, né, porque eu acho que todos nós temos de desfrutar todos os dias. O que você está fazendo para desfrutar todos os dias? Sim, né? sim. Porque o desfrute falam que é só no sábado, né? Algumas religiões e tal. Mas o desfrute a gente tem que fazer todos os dias. Cuidar da gente, a gente tem que cuidar todos os dias, né? Se a gente não dá uma atenção pra gente, enquanto eu não dei atenção pra mim, ninguém dava atenção pra mim. Desde o momento que eu comecei a olhar pra mim, aí as pessoas também começam a olhar pra você, né? De uma empatia mesmo, porque às vezes a gente só quer fazer pelo outro.
outro e fazer por você, né? Você acaba deixando você de lado. Então, cuidar da gente, cuidados, descanso, ter um momento com você mesmo, na natureza, a criação revela o Criador, com né? Certeza. Então, tá nesses momentos, nesses eventos onde você se conecta mesmo com a natureza, é muito bom. E aquele momento que eu vi aquela trilha, da próxima vez com certeza eu vou com você. Mas conta mais um pouquinho, o que isso traz para você? Como que você sente, tanto você, em primeiro lugar, e as pessoas que estão junto com você? Valéria, primeiro teve um pontinho importante que você trouxe aí, como a gente se olha e como o outro nos olha, né? E eu tenho uma visão muito assim, clara de que o outro, ele vai te tratar da mesma forma que você se trata. E se você não se dá valor, é aquela média que ele acha que você merece ser tratado. Quando você se valoriza internamente, quando o seu tempo é importante, quando o tempo de cuidar da sua saúde é importante, você começa a mostrar para quem está ao seu redor, porque aí a pessoa já fala, ela respeita o momento de autocuidado dela. Importante, olha que interessante. E nós vemos isso do simples em casa, quando as alunas começam a se exercitar e as crianças estão brincando e a mãe continua treinando. Ela não espera ficar todo mundo dormindo para ela poder fazer. E isso, ela vai educando o ambiente ao redor dela, que este meu momento é importante para mim. E eles vão entender também. E eles vão entender. Não falo que é só eles pelo também, exercício. Né, futuramente. Sim, mas não só pelo exercício, mas que essa mulher valoriza algo nela, para além do servir. A gente tá aqui para servir. Mas se eu não estiver abundante em mim, se eu não estiver cuidando de mim, se eu não estiver nutrida, eu entrego o quê para o outro? Não consegue entregar Então, nada. essa permissão, inclusive até me arrepia, porque o último evento que nós fizemos na trilha, acho que inclusive é que você viu o vídeo, vídeos depois, eu tenho uma seguidora que foi, porque esses eventos eu faço para alunas e seguidoras. E ela comentando que ela estava na trilha e conhecendo, não sei o que, 2 filhos. Eu falei, você tem 2 filhos, não sei o que, mas tem os outros, e os gêmeos. Oi, peraí. 4 você tem? 4 meninos. E aí mas você tá aqui na trilha, eu achei o máximo. Ela falou, mas se eu acreditar que só eu cuido bem dos meus filhos, eu não vou ter vida. Eu não vou. O meu marido, meu parceiro, tá em casa cuidando deles. E hoje eu me permiti ter tempo para mim. Olha que riqueza, Valéria. Riqueza mesmo. Você, com 4 crianças em casa, se permitir ser alguém além de mãe. Porque você faz o seu papel enquanto mãe, enquanto parceira, mas enquanto você vai esperar ter 40, 50, 60 anos, ninguém mais precisar de você para você poder então se olhar? Mas, Yasmine, eu vou te falar que às vezes a pessoa nem percebe. Não percebe. E ela acha que só ela que vai fazer, só ela que se ela não sair... Aí fica aquela dúvida, né? Que eu fiquei 1 ano de cama, né? E a vida continua acontecendo. Então, para você vai parar. Não, para você para, Valéria. Mas você percebe que você não precisa empurrar o rio. Então, mas o que acontece? Antes de acontecer isso, a gente tem que continuar fazendo. A gente tem que fazer pra gente. A gente tem que sair e deixar assim, o marido pode ficar com os filhos, ou a empregada pode ficar com o filho. Na verdade, aquele momento você tem que tirar pra você, porque se você não tira, ninguém vai tirar pra você. E a hora que você precisar, você vai ser obrigada. Sim. Porque não tem o que fazer. A hora que você fica doente, você vai ter que olhar para você e falar assim, olha, agora eu tenho que me cuidar. Mas é amor ou dor? Sempre, o convite vai vir pelo amor ou pela dor. Ou você tem a sabedoria, é melhor pelo amor, ou você tem a sabedoria para aprender pela experiência alheia, ou você vai ser experiência. Então, vai ser você a experiência. Vai ser você a experiência. Então, essas práticas que nós fazemos, Valéria, de trazer experiências, todo ano eu tenho um grande evento que eu faço no Cantos da Mata, um espaço maravilhoso em Mogi das Cruzes, Cantos da Mata. É um espaço maravilhoso em Mogi das Cruzes, ali próximo de Tespeba, próximo do caminho da praia. E é divino, nós temos um chefe que cozinha para o nosso grupo, nós temos algumas aulas comigo, palestras, então consultoria de imagem e estilo, reflexologia podal, trago várias experiências para as meninas aproveitarem bem esse dia. Um sábado, normalmente, um sábado ou um domingo, normalmente, nós ficamos num período estendido, mas eu via que essa imersão eu podia trazer mais vezes ao longo do ano e é isso que nós temos feito.
Essas pequenas permissões para se sentir, opa, eu posso viver isso também. Eu posso me experimentar também. E o que você faz para você? Ai, tudo, falei. Tudo. Você se cuida, além do cuidado, né? Eu sempre tenho, então, uma skincare diária, tem ali o treinamento diário, momento de fé diário, missa diária. Viagens. Viagem. Ai, tem uma vindo maravilhosa que eu estou assim, ó, contando os dias, estudando bastante a minha viagem, que é o que traz aquele calorzinho no coração de vida nova. A versão sua, qual é essa versão sua que anda de skate? Você conhecia ela 20 anos atrás? Não, você tem uma versão nova que anda de skate. Qual é a minha versão que quis passar um final de semana sozinha numa ilha porque eu queria ver como é que era? E fui. E vai remando até a ilha e fui. Que delícia. Então, coisas que a gente vai se permitindo realizar vão abrindo outras possibilidades na nossa mente que a gente não enxergava. Até poucos anos atrás eu morria de medo de dirigir, Valéria. Esses dias fui até Campos do Jordão dirigindo, foi uma alegria. E eu falava, nossa, olha isso que eu tô me permitindo viver, porque eu tinha medo. E aí, qual que é a vista que o mundo tem quando a gente deixa o medo no banco de trás? Paralisa. Então, se a gente, não, agora eu vou com medo mesmo. Na verdade, você tem que ser protagonista da sua história. Protagonista da sua história, realmente. Ninguém vai falar, olha, a sua vida tá muito parada, vamos fazer isso aqui. Não vai. Você tem que saber o que você quer e aonde você quer estar. Você tem que governar sobre todas as coisas. Então, é sobre isso. Então, por isso que eu morria de... Olha, em 2011... Eu era diretora já de concessionária e o dono levou a gente para pular de paraquedas. E eu não entendia por que pulava de paraquedas, né? E eu morria de medo de altura. Então, eu chegava assim, perto da grade, eu não conseguia olhar, que me dava um negócio, sei lá o que era. E eu pulei de paraquedas, ele não falou isso pra gente, hoje eu entendo, porque ele levou a gente para andar de helicóptero também, e hoje eu entendo porque, na verdade, se você tem medo de altura, você não vai prosperar, tá? Já começa por aí. Olha! Tô pronta pra prosperar muito mais ainda, que a altura não me incomoda. Então, quem tem medo de altura não prospera. E aí, eu não entendia. E eu pulei de paraquedas, tal, e aí eu comecei a perceber que eu ficava já pendurada na janela. Quando eu fui viajar de avião também, eu já não tinha mais medo, precisava tomar um remedinho. Então, na verdade, quem tem medo de altura, o medo nos paralisa para tomar novas decisões, para tomar, se precisar de uma decisão assim, grande na sua empresa, você não vai tomar, porque o medo vai te paralisar. Sempre o medo paralisa. Então tá na hora, se você tem algum medo, vai pular. Já pulei de bungee jump. Olha, isso eu ainda não fiz, mas paraquedas já. Já pulei de paraquedas 2 vezes, já andei de balão, não tenho mais medo de andar de avião. E o que tiver que fazer, eu vou fazer. Eu não quero nem saber. O rapel, não sei se eu gosto muito. Das pedras, descer nas pedras, né? Você já foi? Várias vezes. E aí, rapel, como que é? Rapel com cachoeira. Você já fez evento com isso? Não, com as tá alunas na hora eu de vou fazer, com mais né? cautela, vou indo. Eu preciso tá encontrar um ambiente onde tenha outras atividades além do rapel. Porque eu sei que as meninas vão querer ir e uma ou outra vai se sentir à vontade. Eu acho que eu desço, viu? Eu acho que eu não... Banheira de gelo já fez? Ainda não. Tem um espaço aqui em Pinheiros maravilhoso, banheira de gelo e sauna. Você experimenta o corpo em temperatura de contraste. Nos dois? Você entra num e depois entra na outra? Qual que você entra primeiro? 2 horas. Você sai, banheira gelada e vai pra não, fofa. Sauna. Eu preciso conhecer. Menina, a cabeça faz assim, ó. Maluquice você total. volta energizada por dias. Jura? Dias. Aí depois você me dá o contato. Eu te passo o contato. Excelente. Ai, foi muito bom a nossa conversa. Eu também gostei. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Espero que você tenha gostado. Eu também gostei. E foi um momento, muito gostoso. Eu amo falar de autoconhecimento. Eu amo falar de cuidados. Eu amo falar de coisas boas que a gente pode fazer para melhorar nossas vidas, né? Com certeza. Muito obrigada. Que muitas pessoas possam ser beneficiadas. Amém. Amém. Fofos, e
E aí, mais um Sofá da Fofa, assim, encerrando. E hoje eu vou pedir para vocês... Manda um aviãozinho pro seu amigo, inscreva no canal, deixa um recadinho aqui. Ajuda a Fofa, vai, por favor. Muito bom, Valéria.